Olá para você que nos acompanha pelo AU Online, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui, sempre através das nossas redes sociais. E hoje aqui no estúdio do AU eu estou recebendo o presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz, vai falar para a gente um pouco aí sobre a preparação para o Campeonato Gaúcho de 2023, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Canarinho e muito mais. Presidente, seja bem-vindo, prazer estar recebendo o senhor aqui no novo estúdio do AU. Prazer é todo nosso, Leandro, muito obrigado pela oportunidade, a você e a toda a família aí ao online. Presidente, o senhor veio aqui no nosso estúdio com um troféu em mãos aí, que é essa bola da final do Campeonato Gaúcho entre Ipiranga e Grêmio no dia 26 de março de 2022, é o que destaca a placa dela aqui, e é uma bola que fala muito do ano passado para o Ipiranga, né? Sim, positivo. Retrata aquilo que foi a nossa maior conquista dentro dos campeonatos gaúchos, né? Chegar à final do campeonato da Série A, fazer uma final mágica contra o Grêmio, primeiro uma semifinal também muito bacana contra a equipe do Brasil de Pelotas, né, tradicional adversário também, e foi muito bacana, a gente trouxe a final para Erechim também, o primeiro jogo, né, se viveu 2 semanas intensamente de futebol, Colosso da Lagoa lotado, enfim, foram dias mágicos. E essa bola aqui é uma boa lembrança daqueles dias bacanas e dessa grande conquista que a equipe teve em 2022. O que dá para falar além desse ano aí do final do Gauchão? Foi um ano que bateu as expectativas do Ipiranga. Claro, a gente estava já acostumado, torcedor, a disputar um pouquinho mais o Campeonato Brasileiro, né? Acabou um pouquinho mais cedo, mas bateu as expectativas do que estava o planejamento? Vamos lembrar que no final de 2021 nós tivemos o final de um ciclo aqui no Colosso, né? O Renan Mobarak, nosso executivo de futebol, que estava desde o primeiro dia junto com a nossa gestão, saiu do clube, foi para outras oportunidades aí de trabalho, né? Nós seguimos também num ano muito bom com o Júnior Rocha, uma equipe bem consolidada, com jogadores bem conhecidos aqui, e no final a gente teve uma ruptura, então uma saída do treinador, executivo de futebol, a maioria dos atletas, até nós elencamos 6 atletas que seriam a espinha dorsal da equipe para nós trabalharmos a manutenção, e não foi possível, apenas um daqueles 6 acabou ficando, e depois mesmo aquele um acabou nos deixando também, que foi o Mikael, acabou indo para o Paysandu, né? E aí houve a chegada do Luizinho Vieira, na sequência do Farney, a remontagem 100% de uma equipe, e normalmente quando você tem uma remontagem grande assim, é difícil no primeiro ano você conseguir ter sucesso, mas as peças se encaixaram com tanto aqueles atletas que chegaram quanto aqueles que nós tínhamos aqui, né? Foram muito bem aproveitados pela forma de trabalho do Luizinho, e no primeiro momento funcionou maravilhosamente bem. Fizemos um campeonato gaúcho de primeira linha, né? E se destacou ali o Eric, o Diego Porfírio, o Falcão, Lohan, Edson, o goleiro do campeonato, enfim, foram tantos bons atletas, né, que nós tivemos. Chamamos muito a Gedeilson, né, está com a gente até hoje, chamamos tanta atenção que muitos clubes de Série A e B acabaram levando uma grande quantidade de atletas nossos. 6 titulares saíram, né, entre o Campeonato Gaúcho e a Série C. E não foi algo que a direção planejou, que a gente nós gostaríamos de permanecer com os atletas e ter ido com todos para a Série C. Fizemos as reposições, a altura, etc., mas não tivemos tempo de preparar a equipe. O Campeonato Gaúcho terminou no domingo, né, lá na Arena, um jogaço, 45 mil pessoas na Arena, coisa mais linda. E no sábado seguinte já nós estávamos jogando com a Aparecidense aqui em casa. Então a gente não teve tempo de preparar, fazer pré-temporada. A forma do Luizinho jogar é uma forma bem diferente da maioria dos técnicos da atualidade, que jogam num 4-4-2 na fase defensiva, um 4-3-3 no ofensivo. O Luizinho joga com os seus meias caindo por dentro, os laterais passando, né? Tanto o lateral direito quanto esquerdo em algumas oportunidades avançam conjuntamente. Então é uma forma bem diferente de jogar, que exige treino, exige preparação. E aí nós demoramos para encaixar na Série C. Fomos encaixar lá no finalzinho porque vencemos as últimas 3 partidas, né? Mas aí não foi o suficiente, faltou 1 ponto para estarmos classificados entre os 8. Isso realmente foi um pouquinho decepcionante, porque o primeiro semestre tinha sido muito bom, né, Leandro? E aí estamos aí nos preparando da saída da Série C, que foi em agosto de 2022, nos preparando agora para as competições de 2023. O Ipiranga nos últimos anos vem fazendo, sempre deixando aquele gostinho de faltou só um ponto, faltou um jogo, faltou um gol, faltou
alguma coisa e no ano seguinte vem se arruma a casa, né, para aquilo não acontecer. Como é que está a preparação agora para esse novo ano de 2023? A gente já tem aí o início do Gauchão já em janeiro, né, e teremos aí um campeonato nacional também bastante competitivo. Como é que está a preparação para esse ano? Muito bem, então a equipe se apresentou no dia 1º de dezembro, nós vamos ter mais ou menos 50 dias de preparação, o campeonato começa no dia 21, 22 de janeiro, né? É um tempo bem razoável para a preparação, com vários amistosos que foram programados aí pela comissão técnica para se trabalhar. Houve uma mudança grande também na equipe, muitos atletas ficaram, se eu não me engano são 12 atletas que ficaram do grupo anterior, e alguns chave, que é o caso do Gedeilson, Lohan, Robson, Edson, Whindersson, mas também novos se agregaram, né? Voltou Claitinho, que sempre foi uma referência técnica com a gente, chegou o Bruno Baio, ex-internacional, agora Ralf, está vindo do Atlético Mineiro, o William Barbio, ex-Vasco, ex-Bahia, jogador que já jogou Série A, e assim vai, vários jogadores assim com experiência de séries A e B. Isso nos dá assim uma expectativa bastante grande em cima da equipe. As primeiras amostras já nos amistosos mostram que é uma equipe muito técnica, né? Ficou João Pedro Heine, o meia, né, pé esquerdo, chegou no finalzinho ali da Série C, nos ajudou muito. Trouxemos o Mateuzinho, que era o craque do Caxias. Então a gente acredita muito que essa equipe aqui vai nos dar muitas alegrias aí no campeonato. Primeiro agora no Campeonato Gaúcho, que já começa em seguida. No mês de fevereiro nós já teremos Copa do Brasil, um campeonato extremamente importante pela questão financeira, pelo aquilo que dá de recursos imediatos para o clube, né? Pretendemos passar pelo menos uma fase, quem sabe duas aí de Copa do Brasil, implicaria em mais 2 milhões e meio de reais nos cofres do Ipiranga, e depois vamos para uma Série C cada vez mais maduros, cada vez mais conscientes, né? Se nós estamos ali batendo na trave também, faltando um ponto, porque o time está sempre lá, e uma hora vai acontecer, né? Eu tenho certeza. A gente não gosta de criar expectativa, porque depois o futebol ele tem muitas variáveis, né? Tem a bola que bate na trave, o lance que o juiz não viu, algum erro técnico, uma expulsão que pode te complicar. Mas vou dizer para o nosso torcedor, é uma equipe que promete muito, e se pudesse cravar, eu diria que esse é o ano do acesso para 2024 nós estarmos numa Série B. Presidente, no passado o senhor foi gremista, mas hoje em dia não esconde ninguém que é Ipiranga desde nascença, e a gente vê isso bastante que nos jogos do Ipiranga, o senhor está lá apoiando o time, conversa com o jogador, muitas vezes ali do lado, hoje não pode mais ficar no banco de treinamento, mas às vezes ali no corredor aguardando cada torcedor. E outro dia eu estava falando essa questão com o Fernando Moreto, que é um dos caras que está sempre apoiando o Ipiranga, e muita gente não lembra da história do passado do Ipiranga, que o Ipiranga já foi um time que, por exemplo, os atletas trabalhavam no comércio de dia e jogavam de noite futebol no fim de semana. E hoje tem uma base profissional nos últimos anos que é muito estruturada, um time que nem muitos times da Série B não tem a estrutura que o Ipiranga deixa em conta hoje para disputar a Série C. A que se deve essa profissionalização nos últimos anos, presidente? Porque, além de, claro, o senhor dar o coração para o time, o senhor e a sua equipe, vocês também têm trabalhado muito intensamente, cada vez mais profissional. Como é que o senhor vê essa questão do Ipiranga cada vez mais profissional? É uma necessidade do futebol e de quem quer se manter hoje em dia? Com certeza, Leandro. Primeiro, assim, em relação às paixões, né? A gente se envolve tanto com o Ipiranga que não consegue torcer para mais ninguém. Hoje eu posso te dizer, com certeza, eu sou só Ipiranga. O Grêmio é meu adversário. Lá no passado, a gente cresce, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é gremista ou colorado e tal. E o time da cidade acaba sendo a segunda equipe. Hoje não, hoje o Ipiranga com certeza é a minha primeira equipe, a primeira equipe da minha família. Meus filhos não torcem mais para Grêmio, não querem nem saber, querem saber do Ipiranga. A gente vive o Ipiranga. Se pedir a escalação do ABC de Natal, eu sei. Se pedir a escalação do Grêmio, já não sei mais, né? Então, para ver como a gente acaba se envolvendo nessa situação, isso é muito legal mesmo. Falasse do Fernando Moreto é nosso cônsul de Gaurama, uma pessoa maravilhosa, a voz do Colosso, né? E faz um trabalho voluntário, bonito, como é toda a nossa diretoria, né? Realmente, sim, a paixão é muito grande,
o sentimento ele é muito grande, o envolvimento é muito grande, e aí você procura fazer de tudo realmente para que as coisas aconteçam. Você falou ali da época que o Ipiranga foi sempre profissional. O Ipiranga teve parado de 76 a 82, isso foi um hiato grande, até para o nosso torcedor. Eu me criei nessa época, né? Nasci em 68, então 76 estava com 8, 9 anos, começando a formar personalidade, conhecendo o futebol. 82 aí, quando o Ipiranga voltou, já era adolescente, e naquela época realmente era uma equipe amadora que disputava os nossos campeonatos municipal e regional, com pessoas maravilhosas, né? O Chicória, que estão aí até hoje, o Chicória, o Júcio, o Gerson, Scolari, Edinho, tanta gente boa de bola, né? Mas era outra estrutura realmente. Esse pessoal trabalhava no banco de manhã e vinha treinar à noite lá no clube, trabalhava no frigorífico, à noite vinha treinar no clube. Então, para ver que a história do clube ela não nasceu hoje, é uma história centenária, muito bonita e construída a muitas mãos, por nós, né? Pessoas da comunidade. Esse dia eu estava lá num evento em Barra do Rio Azul, aí veio uma pessoa lá dizer: olha, eu joguei lá no Ipiranga na década de 70 na base, nunca esqueci, foi muito legal. E isso é bacana, porque onde você vai, as pessoas têm história com o clube. É um clube centenário, é um clube nosso, um clube da comunidade, é aquele que a gente tem que ter carinho mesmo e cuidado. Bom, por que a gente está falando desse clube da comunidade, inclusive no nosso estúdio virtual aqui a gente tem uma foto. Essa foto é da década de 70, né? Presidente estava me contando a história dela, que é um dos momentos que mais teve público no Colosso da Lagoa. Se eu não me engano é 72 o ano, né? Ipiranga Internacional, e o que consta é que esse jogo aqui deu 25 mil torcedores, de 25 a 30 mil, né? Que o pessoal não conseguia controlar bem, mas olha, é realmente uma foto lindíssima e histórica do Colosso da Lagoa. Nós recentemente também colocamos 22 mil torcedores no jogo Ipiranga e Confiança, que foi aquele jogo do quase acesso lá em 2019. Também o estádio ficou muito bonito assim. E hoje, devido às novas legislações, infelizmente já não tem mais essa capacidade. Hoje a nossa capacidade total é de 12 mil torcedores. Eu vou falar para o senhor, presidente, falando desse jogo, que a minha lembrança mais bonita como repórter é aquele 7 de setembro, né, aquela cobertura que eu fiz na época daquele jogo entre Ipiranga e Confiança, em que no passado até eu me envolvi nos personagens. Mas histórias não estamos aqui para falar sobre isso. Mas eu queria saber do senhor, presidente. Para mim essa é a melhor memória do Ipiranga. Para o senhor, qual é a melhor memória do Ipiranga? Puxa, olha, eu acho que essa memória é mais recente. Assim, teve um momento muito bacana que foi o nosso acesso em 2019, quando a gente saiu da segunda divisão e voltamos à primeira, foi lá em Vacaria, né? Um jogo dificílimo. Nós havíamos perdido o primeiro jogo em casa, sido derrotados, e tínhamos que vencer o Glória, o estádio deles lotadíssimo, já estava pronta a festa, tinha barril de chope do lado de fora, tinha raio laser, narrador, etc. E nós os vencemos no tempo normal e vencemos nos pênaltis, né? Então ali foi um momento muito bacana. Mas eu acho que o grande momento mesmo foi na final Ipiranga e Grêmio, o primeiro jogo aqui em Erechim, na chegada dos jogadores com a torcida. Me lembro que peguei o tambor, coloquei a mochila das costas e fui para frente ali como torcedor mesmo, no meio do nosso torcedor, comemorando a chegada e curtindo muito aquele momento. Acho que aquele momento ali, a chegada dos jogadores no estádio, nessa decisão, alguns dias antes desse 26 de março aqui no Colosso da Lagoa, foi o momento mais emocionante dos 5 anos que eu tive na frente do Ipiranga. Pois é, presidente, muitas histórias, né? É bom a gente relembrar desses momentos, né? Inclusive a gente está vendo essa foto aqui no fundo, ela está meio serrilhadinha, a foto mesmo bem antiga que a nossa equipe foi recuperar para colocar aqui do acervo do Ipiranga, mas é bom relembrar esse momento. Voltando a falar desse jogo contra o Glória, presidente, eu lembro de um vídeo que viralizou do senhor nas redes sociais. O senhor foi lá, agradeceu os torcedores, né, que foram lá do Ipiranga, né, subiu na tela lá, né, um momento muito, muito legal, e a gente realmente, esse também é um momento especial do Ipiranga. Bom, falar do Canarinho, tá chegando 2024, no próximo ano o Ipiranga completa 100 anos, presidente. Já dá para pensar no centenário do clube ou ainda o foco é 2023?
Nós temos já aqui preparando o centenário, é um ano marcante, importante na história do clube, mas lembrar também que muito daquilo que vai se fazer, muito que vai se realizar no ano que vem, depende daquilo que nós fizermos esse ano, né, Leandro? Por exemplo, se nós quisermos no ano do centenário estarmos disputando uma Copa do Brasil, nós temos que estar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Gaúcho. Então é extremamente importante que a gente mantenha o foco dentro da competição. A competição do Campeonato Gaúcho é importante em função disso, não só das questões ligadas ao título em si, aos possíveis avanços de fase, né? Mas principalmente que ele nos dá a condição de disputar uma Copa do Brasil que viabiliza o clube financeiramente. Então, extremamente importante nós estarmos entre os 4 finalistas do Campeonato Gaúcho. Esse é o primeiro objetivo, né? Depois vamos preparar sim uma linda festa. Nós temos uma história lindíssima aí durante esses 100 anos. Uma parte dessa bela história foi contada pelo Pelé, né, que infelizmente acabou de nos deixar, né? O Pelé esteve aqui em 2 de setembro de 1970. Aqueles dias foram históricos para a cidade. Foi muito bacana ver nas redes sociais muita gente com lembranças e fotos do Pelé que nós não sabíamos que existiam, né? Começou, olha, tal pessoa tinha foto que foi receber o Pelé no aeroporto, o outro tinha foto porque o Pelé pegou o neném no colo, hoje é adulto, né? E autografou a roupinha e assim por diante. Olha, foram histórias maravilhosas. E todos que falam da cordialidade do ser humano simples, humilde que era o Pelé, que atendia a todos com muita educação, com muita tranquilidade, né? Eu me lembro de uma história que, se me permite, né, que o Everton Barbieri, ex-presidente do clube também, a sua família, o seu Ivo era o treinador do Ipiranga no festival de abertura, né? O Everton conta que ao final do jogo Grêmio e Santos, os jogadores todos vieram aqui aqui do ladinho do estúdio, né, onde era o Boliche Ipiranga, era o restaurante da família, e quem fazia a comida era a mãe, o pai servia as bebidas, etc. E ele ajudava a servir. Ele ficou esperando o Pelé chegar, e o Pelé demorou muito, porque o Pelé estava lá dando entrevista, o pessoal queria ficar com ele e tal. E os jogadores aqui, era outra época, né? Lembrar que naquela época o jogador fumava, bebia, era outro ritmo, né? E só os jogadores estavam num clima de confraternização, até porque era um jogo amistoso, né? Estavam os jogadores do Grêmio, jogadores do Santos confraternizando, né? E 1h30, 2 horas depois chegou o Pelé, né? E o Everton estava esperando para servir o Pelé, ele queria servir, foi lá e pediu o Pelé: o que o senhor quer? Uma cerveja? Não, eu quero um copo de leite. E foi uma correria aí para achar um copo de leite aquela hora para servir o Pelé. O Pelé realmente era um atleta diferenciado, uma pessoa diferenciada, né? O Everton pequeno, 7, 8 anos, lembrou dessa história, nos contou, né? Que chamou muita atenção dele, a educação, a cordialidade e a consciência que ele tinha como atleta, que ele tinha que se cuidar, né? Muito legal. É bom ver isso, presidente, essas recordações, principalmente orgulha a história de Erechim e do Ipiranga, porque geralmente quando você fala Pelé no Rio Grande do Sul, todo mundo lembra do gol 1040, do estádio Colosso da Lagoa, de Erechim, da passagem dele, do Santos por aqui. Uma história que lá no passado quem construiu o Ipiranga sabia a importância de fazer esse jogo, né? O Ipiranga, até há pouco tempo eu li uma coluna do jornalista José Delar, onde ele falava que o Ipiranga tirou o que não tinha, né? Teve que dar 2 cheques antes de quando o Santos entrar no Santos, mas eles arrumaram o dinheiro para poder participar o Santos, para poder o Pelé ver, né? Porque ele não tinha televisão para todo mundo, não tinha como ver, só quem ia no estádio, e é bacana ver essas histórias, relembrar e somente agora saber que o Ipiranga tem esse registro, né, presidente? Isso mesmo, Leandro. Uma noite mágica, né? E o que poderia ser mais bacana do que você ter um estádio considerado na época o maior estádio no interior do Brasil, não era só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, inaugurado pelo rei do futebol, e isso 3 meses após eles terem conquistado a Taça Jules Rimet do México, com aquele que se fala que foi a melhor seleção de todos os tempos. E praticamente todos os jogadores da seleção estavam aqui, ou pelo Santos, ou pelo Botafogo, ou pelo Cruzeiro, né? Foram times que participaram, e além do Independiente, do Grêmio, do Internacional, né? Do próprio Ipiranga, o Taguá, o Esportivo, também participaram do festival. Mas então é uma história lindíssima que pouquíssimos clubes
no Brasil, quem sabe no mundo tenham, né? Esses dias o presidente da federação nos pediu, até os clubes do interior, quem tivesse alguma história do Pelé, que mandasse para eles guardarem o registro, né? Aí o pessoal de Caxias disse que o Pelé esteve lá na Festa da Uva, já como ministro do esporte lá em 95, 96, ele jogou em 57, mas estava no banco, entrou lá no Bento Freitas, lá em Bento Gonçalves, mas nós não, aqui nós inauguramos o nosso estádio com o gol do Pelé, né? 3 meses após a Copa do Mundo, o Pelé já é extremamente consagrado, com todo respeito aos demais presidentes de clubes do interior, a história mais bonita do Rio Grande é o gol 1040 do Pelé no Colosso da Lagoa. Presidente, são muitas histórias do Ipiranga e certamente nós vamos contá-las aí a partir de agora nessa marcha que começa para o centenário do Canarinho, nesse ano especial que é 2023, 99 anos de história do Ipiranga. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui na nossa estreia do nosso estúdio, nosso estúdio virtual, e a gente deseja um bom ano para vocês e retorne outras vezes aqui para conversar conosco. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de falar para o nosso torcedor às vésperas aí de completarmos 99 anos, às vésperas de estarmos completando 100 anos, trazer alguma dessas histórias bacanas e pedir para o nosso torcedor, esteja conosco, esse ano aqui vai ser sensacional, associe-se, venha ao Colosso da Lagoa, curta, tem emoções que somente se tem ao vivo mesmo, Leandro. E o estádio está lindíssimo, pintadinho, coisa mais linda, esperando as pessoas lá. Muito obrigado pela oportunidade, vamos firmes aí rumo a 2023 e depois 2024. É muito legal ver o jogo pela internet, ouvir no rádio, ver na televisão, mas só quem está no estádio sabe de verdade como que é. Então vá lá e apoie o Ipiranga, tá bom? Obrigado mais uma vez, presidente, e você pode rever essa entrevista nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até mais.